Fala pessoal, tudo bem? Galera, finalmente vamos adentrar nas regras do Grimdark Future Firefight. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a parte teórica, mas não somente isso. Nós vamos também fazer os nossos exércitos já, de uma vez. Por quê? Depois que eu gravei o primeiro vídeo, onde eu expliquei um pouco mais para vocês sobre o que é o Wargame de miniaturas e tal, já mostrei até bastante do site, eu fiquei pensando como gravar esse segundo vídeo e como apresentar para vocês as regras. E se a gente fosse simplesmente ler as regras todas, tudo bem que temos as regras reduzidas, que são lá só uma página, mas temos as regras maiores, com 17 páginas, então se eu fosse simplesmente ler isso aqui em vídeo, ia ser muito maçante. O que eu resolvi fazer? A gente vai dar uma olhada por alto, eu vou comentar com vocês a respeito dos pontos novamente, e nós vamos no vídeo de hoje fazer os exércitos que iremos usar. Por quê? Eu quero imprimir esses exércitos, eu quero fazer vídeos pintando esses exércitos, eu quero colocar essa parte também da pintura aqui para vocês verem. E a gente tendo essas miniaturas prontas, a gente vai poder pegar elas depois e eu vou poder mostrar melhor para vocês as regras aplicando elas nas miniaturas. Então questão de movimento, questão de combate, isso tudo eu acho que vai ser mais fácil para vocês visualizarem, e até mais divertido também, com as miniaturas já prontas. Então é isso que a gente vai fazer. Hoje a gente vai entrar um pouco nessas regras, vamos dar uma olhada por alto, principalmente naquelas regras mais simples. Aqui realmente é uma única folha, 2 páginas. E depois a gente já vai aí montar esses exércitos. Eu vou mostrar para vocês a questão das miniaturas, tal como a gente escolhe, e aí seguir a partir desse ponto. E estamos de volta aqui, eu compartilhando a minha tela com vocês, no site One Page Rules. Vocês vão entrar em onepagerules.com, vocês têm acesso a todos os arquivos gratuitos aqui pelo site, e eu vou mostrar mais uma vez, para quem não assistiu o primeiro vídeo, vou mostrar mais uma vez o que a gente vai fazer e como que vocês acessam essas regras. No caso, essa série que eu estou fazendo aqui para o canal, galera, a gente vai usar o Grimdark Future Firefight. Tá vendo? GF aqui, ó, GF de Grimdark Future. Por que não usar este? Estas regras aqui são para muitas miniaturas, são para jogos maiores e tal. Eu acredito muito que os jogos do tipo Skirmish, que no caso é esse Firefight, aqui ó, Age of Fantasy Skirmish, são jogos que usam menos miniaturas e para mim esses jogos são os ideais para quem está começando nesse mundo dos Wargames, porque querendo ou não é muito mais fácil você arrumar algumas poucas miniaturas do que uma dezena de miniaturas. Então para essa primeira série eu resolvi fazer do Grimdark Future Firefight, depois quem sabe a gente vai para outros jogos aí. Mas vamos clicar aqui, ó. Aqui tem algumas informações que vocês podem ler depois com calma, mas o que a gente quer acessar mesmo agora é os livros de regra. Você clica aqui, vai ser aberto um drive, aí para vocês verem. E aqui a gente tem algumas opções. A gente tem um Quick Start, um início rápido. A gente tem o Basic Rules e tem os Core Rules. O Core é isso, são as regras mesmo as fundamentais. Esse livro de regras básico aqui, ele tem 17 páginas e a gente vai usar ele, mas eu acho que a gente vai usar ele depois que as miniaturas já estiverem impressas e a gente estiver pronto para discutir um pouco mais a fundo cada regra. Por enquanto a gente vai dar só uma olhadinha aqui nos Core Rules. Neste documento estão presentes as regras básicas que você consegue pegar e consegue julgar. É aquilo. Eu não recomendei muito para quem está começando agora, assim, já pegar essas regras logo de cara aqui e simplesmente ler somente essas daqui, porque algumas coisas vão ficar um pouco vagas. Então vocês vão acabar precisando ler lá no livro de regras básicos que tem mais informações. Mas olha só, eu vou até aumentar aqui, deixar bem grande assim. Os princípios gerais, a preparação, aqui fala o tamanho da mesa que a gente quer, os exércitos. E depois que eu fui ver isso daqui até, ó, que eles estavam falando, a gente tinha procurado no vídeo passado sobre a questão dos pontos, e aqui mesmo eles falam aqui, ó, eles recomendam começar com 250 pontos por jogador, que é o tamanho dos exércitos que a gente vai fazer hoje. Aqui a respeito de missões também, porque afinal durante o jogo a gente tem um objetivo. O objetivo não é só matar o time inimigo, Você vai estar jogando contra um oponente e não vai ter esse objetivo
de só destruir todas as unidades inimigas. Tem objetivos na mesa e quando você captura esses objetivos você ganha pontos a mais. Tá? Mas por enquanto eu acho que está tranquilo. O deployment é onde a gente coloca as miniaturas. Isso tudo eu acho que vai ficar um pouco mais simples de explicar para vocês quando a gente realmente tiver com as miniaturas. Aqui jogando o jogo, né? Bem, vamos entrar um pouquinho nessa parte mais teórica, mas como eu falei, eu prometo que eu vou passar realmente rapidinho por isso daqui, para a gente poder ir fazer os exércitos, e depois quando a gente colocar as miniaturas na mesa, literalmente, a gente vai discutir mais essas regras e um pouco mais a fundo, né? A gente vai pegar o outro livro lá e dar uma olhada melhor nele. Mas jogando o jogo. O jogo é jogado em rounds, né? Cada jogador alterna as ativações. Então isso é uma coisa que contrasta um pouco para quem está assistindo essa série, que já joga Warhammer, já joga outros tipos de Wargame. Tem Wargames que um jogador move todas as miniaturas dele e depois passa a vez para o outro jogador. Aí o jogador move todas as miniaturas dele e assim vai. Aqui não, aqui alterna. Você move uma miniatura, depois de ativar essa miniatura, passa para o outro oponente, o oponente ativa a miniatura, depois volta para você e assim vai. Né? Então ele fala um pouquinho aqui que vai se alternando, começando com o jogador que ganhou esse roll-off. Roll-off é uma rolagem de dados, né, simplesmente. Então o jogador que colocou lá no deployment, né, que posicionou a primeira miniatura, é quem começa aí no jogo também. Cada novo round, o jogador que acabou de ativar primeiro as miniaturas, começa no próximo round. Por quê? Às vezes eu tenho um exército com 5 miniaturas, o outro oponente tem 7 miniaturas, ou seja, se a gente for, mesmo que a gente vá revezando, eu vou terminar de ativar as miniaturas antes. Como eu só tenho 5, eu terminei e o oponente ainda vai ter 2 miniaturas para ativar. Né? Então ele vai ativar essas 2. Quando terminar esse round, quando ele ativar todas as deles, eu tiver ativado todas as minhas, no próximo round eu começo, porque eu terminei antes de ativar as minhas miniaturas. Né? Então ele fala isso aqui. Ó, no jogo básico, mas é o que a gente precisa saber por enquanto e é o que a gente vai usar por enquanto, aqui ele fala da ativação. Cada jogador escolhe uma unidade, ele está chamando de unidade. Quando a gente for montar o exército, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre modelo, unidade, miniatura. Mas cada jogador escolhe uma unidade e faz uma das seguintes ações. Você tem 4 ações que você pode fazer com a sua miniatura. Quer ficar parado e atirar. Tá vendo? Então você anda 0 polegadas. Normalmente os wargames são em polegadas, né, que a gente faz as medições. Mas uma das ações então é ficar parado e atirar. A outra ação é avançar, que a gente pode andar até 6 polegadas e então atirar depois de andar. Tá vendo? Tem a nota aqui, ó. Pode atirar depois que anda. Ah, uma coisa, então vocês já devem ter percebido só por essa nota aqui que você não pode atirar e depois andar. Né? Você tem que andar primeiro e depois atirar. Se você quiser atirar antes, você não vai poder andar lá depois não. Tem o rush, que seria o correr, que aí você pode andar 12 polegadas, você dobra o seu movimento. Então, ao invés de 6 polegadas, você anda 12, você corre, né? Essas 12, porém, você não pode atirar. Mas isso é muito bom no início do jogo para você ir chegando mais próximo dos objetivos mais rápido. Né? Enquanto não está naquele combate frenético ainda, você avança normalmente metade do seu movimento. Metade não, o dobro do seu movimento, usando a ação de rush. E tem a ação de charge. Charge poderia ser traduzido como carga, mas seria assim, tá vendo que você anda 12, porém é um movimento que te leva a um combate corpo a corpo. Então vocês já devem ter visto em filme os cavalos gritando charge, os guerreiros gritando charge por causa disso. Você anda o dobro do seu movimento, mas você termina em contato com o inimigo. Então você termina esse movimento de 12 polegadas em combate corpo a corpo. E aí acontece um combate. Nesse daqui que você simplesmente corre 12, não acontece esse combate. Tá? Você simplesmente avança essas 12 polegadas. Tá vendo? É bem simples, são essas as 4 ações que você escolhe. Selecionou a sua miniatura e escolheu uma dessas 4 ações que você vai fazer. É bem simples. Aqui ele fala um pouquinho do movimento, né? Isso daqui tudo, ó, membros da mesma unidade precisam ficar entre 2 polegadas.
Isso eu acho que vai ser melhor eu mostrar para vocês depois que a gente tiver as outras miniaturas. E é engraçado, porque essa paradinha aqui das 2 polegadas é mais para jogos com mais miniaturas, grupos de miniaturas movendo juntas. Tá? No jogo Skirmish, que normalmente uma unidade é uma única figura, uma única miniatura, a gente não tem tanto disso não. Mas podem ficar tranquilos que vocês vão entender em breve mais sobre isso, tá? Deixa eu só ver se no movimento aqui... Por enquanto o que a gente precisa saber é isso, que a gente anda 6 polegadas normalmente. Tem regras especiais que vão permitir que a gente ande mais e regras especiais que vão obrigar que a gente ande menos, né? Então elas variam um pouco aí com isso. Aqui a respeito de atirar, deixa eu ver. Aqui falando um pouco da linha de visão que a gente tem para as outras miniaturas. De novo, aqui ele está falando sobre dividir o ataque, mas isso é para quando você tem mais miniaturas. No nosso caso, que a gente vai jogar esse tipo de jogo chamado Skirmish, que é um jogo que tem menos miniaturas mesmo, a gente pode ter isso, mas tudo mais para frente. Vocês podem até estar falando, pô Paulo, mas você não está me explicando nada, você está me deixando mais confuso com isso tudo. Mas como eu comentei, eu quero passar rapidamente com vocês nessas regras, porque o que eu quero mesmo no vídeo de hoje é construir os exércitos. Quando a gente tiver com os exércitos na mão, aí sim, a gente vai conseguir pegar regra a regra dessa, colocar aqui na bancada. Eu vou tentar preparar a bancada o melhor possível para vocês verem a questão da movimentação, a questão do combate corpo a corpo, de atirar nos inimigos, tá? Quando a gente for lá para ver os exércitos também, vocês vão ver o nome das armas. Então isso aqui é um padrão que tem, né? O nome da arma, o range, o alcance, o número de ataques e se tem alguma regra especial. Vocês vão entender muito em breve como que a gente identifica isso. Aqui falando um pouco de combate corpo a corpo também, a mesma coisa de número de ataques. É até engraçado, porque eu acho que eles pegaram essa mesma regra de uma página, né, esse mesmo arquivo, e colocaram em todos eles, porque querendo ou não, a maioria dos jogos, a maioria daquelas regras que a gente viu na página inicial, usa esse esquema, né, usa esse padrão de jogo. Então realmente é tudo semelhante, eu acho que eles repetiram simplesmente em todas as regras. Deixa eu ver aqui. Aqui sobre ferimentos. Isso é até engraçado, porque quem está vindo do RPG ou de outros jogos pode perguntar: Paulo, quantos pontos de vida tem a minha miniatura? No caso, a maioria das miniaturas aqui no Wargame, principalmente no Grimdark Future Firefight, vai ter um único ponto de vida. Então, se ela for atingida e você falhar na defesa, você vai ter que rodar um dado. Rodando esse dado, você vai ver se sua miniatura desmaiou, se ela ficou desmaiada, ou então se ela realmente morreu. Então, como eu comentei, que tem só um ponto de vida, você tomou um ferimento. Se você tomar esse ferimento, você vai ter que rodar um dado. Se tirar de 2 a 5, ela fica stunned, né, ela desmaia, fica apagada. E se você tirar 6 ou mais, ela morre, está knockout, está fora de jogo. Mas aí você rola esse dado de 6 faces, esse D6, e soma o número de ferimentos que você tomou. Então, se você tiver tomado um ferimento, você rolou o dado de 6 faces e somou a esse um ferimento que você tinha. Novamente, isso tudo vai ser explicado bastante, vocês vão entender. Depois do primeiro round de jogo, praticamente vocês já pegam a manha fácil, porque é uma coisa muito repetitiva, né? Você vai repetir sempre nos seus turnos, nos seus rounds, essas mesmas ações, esses mesmos movimentos. Então, rapidinho você pega. Tá vendo aí que ele fala aqui, ó, knockout, é removido do jogo. E se tiver stunned, ela fica stunned até a próxima ativação dela. Então, quando você for ativar aquela miniatura, você gasta a ativação dela para simplesmente levantar a miniatura, né? Mas aí tem uma série de outras coisas que acontecem se ela estiver desmaiada. No caso de uma outra miniatura tentar atacar ela enquanto ela está desmaiada. Mas isso tudo na sua hora. Aqui de novo ele está falando de grupos e ferimentos. Depois eu explico. Testes de moral. Nos jogos de Skirmish isso vai acontecer mais para o final do jogo. Mas a moral é realmente para ver se suas miniaturas vão manter a ordem e vão continuar lutando. Se você já tiver perdido mais da metade das suas forças, das suas outras miniaturas, as miniaturas restantes têm que fazer um teste para ver se elas vão se manter firmes no campo de batalha e continuar ali na pancadaria, porque se elas não passarem, elas vão fugir. Então é isso.
Aqui é um pouco sobre terreno. Terrenos que deem cobertura para suas miniaturas, eles deixam mais difícil de outras miniaturas acertarem ele. Então a miniatura tem uma penalidade de -1 para atirar. Né? Então assim, às vezes você tem uma pedrinha ali, tem uma construção que está obstruindo a linha de visão do inimigo para a sua miniatura. Às vezes ele está vendo só um pedacinho, mas você determinou que, não, se ela tiver aqui encostada, se estiver um pouquinho escondida, ela já ganha essa cobertura. Então o inimigo tem aí -1 para acertar. A gente vai ver isso tudo lá no jogo mesmo. Terreno difícil. Normalmente as unidades elas se movem, quando elas passam em cima de um terreno difícil, isso quem vai determinar vai ser a montagem da sua mesa, você e seu oponente vão conversar a respeito disso. Mas unidades que se movem através de terreno difícil não podem se mover mais do que 6 polegadas no total. Ou seja, mesmo que ela faça o rush, que a gente viu aqui, ela pode se mover no máximo 6 polegadas. É tudo pela metade, né? Então o movimento fica prejudicado, é mais difícil dela andar. Se ela quiser andar a 6, ela vai ter que usar o dobro do movimento. É complicado. E o terreno perigoso, as miniaturas, os modelos que andam em cima desse terreno perigoso, para cada ativação elas precisam rolar um dado. E dependendo, ela pode ou não sofrer dano só de mover em cima desse terreno perigoso. Tá? Pessoal, tem 2 páginas esse arquivo, mas na verdade as regras mesmo estão só em uma, ou seja, One Page Rules. Na outra aqui são regras especiais, tá? Que eu acho que não carece eu ler aqui agora com vocês, porque isso tudo são regras que vão estar, cada miniatura, lá, cada facção vai ter as suas regras especiais, e não vale a pena a gente perder tempo aqui lendo isso tudo, porque depois a gente vai entrar em detalhes, mas de acordo com as miniaturas que a gente usar. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Mas então as regras mesmo são apenas uma página, tá? Vocês podem ficar tranquilos com isso, que é bem simples. São apenas 4 ações aqui. Então entrar no jogo e começar a jogar é muito fácil. Mas agora a gente vai montar os exércitos. Como eu comentei, essa é uma das partes principais e eu vou mostrar para vocês como que a gente pega a pontuação que a gente tem, aqueles 250 pontos, e monta um exército para poder lutar aí contra os nossos adversários. Estou de volta aqui à página do Grimdark Future Firefight, onde a gente encontra esses links, onde tem o link, né, que a gente vai entrar lá no Drive para ver as regras, mas dessa vez a gente vai acessar isso daqui, ó, os Army Books, os livros dos exércitos. Vocês conseguem ver que agora tem um monte de PDF aí. O que representa isso? Pessoal, eu acho que vale o adendo, eu acho que eu cheguei a comentar isso no vídeo anterior, mas eu volto a repetir aqui, que essas regras do One Page Rules, elas são regras que a gente chama de agnósticas. Por quê? Você pode usar qualquer miniaturas, tá? Você não precisa comprar a miniatura da empresa. Muitas empresas vendem as regras, vendem as miniaturas para aquelas regras, né, e vai fazendo aquela bola de neve. No caso do One Page Rules, não. Eles disponibilizam para vocês essas regras aqui gratuitas e vocês podem usar as miniaturas que quiserem. Até de outros wargames vocês podem usar aqui. Mas uma coisa bacana é porque assim, você pode usar até Lego se você quiser, vocês podem usar tokens, tokens de papel, miniaturas de papel, então é bem tranquilo de você começar a jogar. É claro que tendo uma miniatura bonitinha, bem pintada, né, a gente que é modelista, a gente gosta muito disso, e ter uma miniatura bonita dessa na mesa é muito mais divertido do que você usar simplesmente um token ali de papel. Mas isso tudo é só para falar que você pode usar qualquer miniatura, tá? Você não está preso aí em comprar as miniaturas de alguma marca específica. Mas vamos lá. Como eu comentei, a gente tem 250 pontos para montar os nossos exércitos. O livro recomendou 250 pontos e tem umas regras aqui para torneio que também sugerem esses 250 pontos para os torneios. Mas isso tudo é combinado com você e o seu oponente. Então, se você estiver jogando em casa, com família, com amigo, vocês podem colocar quantos pontos vocês quiserem, mesmo nesses jogos com menos miniaturas. É claro que com mais pontos, mais miniaturas, mas como eu jogo, por exemplo, na luderia, né, que eu vou lá toda quarta-feira jogar, é importante que todo mundo saiba essa pontuação para montar exércitos balanceados. Podem ter miniaturas que parecem ser muito fortes, né, exércitos que parecem ser muito fortes, mas se todo mundo usar essa mesma pontuação,
a gente sabe que vai ficar mais ou menos balanceado. É claro que pode ter uma estratégia ou outra, pode ter um exército que é mais de ir direto e ir na pancadaria, o outro tem que ficar tirando mais de longe, ficar mais recuado, mas querendo ou não, se todo mundo usar os 250 pontos, vai ficar balanceado. Tá? Isso é para não ter perigo de, alguém usar 500 pontos, você com 250, você vai tomar um couro, né? Porque o outro cara que usou 500 pontos vai ter muito mais miniaturas, vai poder colocar miniaturas mais fortes, então isso vai ser um problema. Aqui a gente tem as facções que a gente pode montar. Então temos Alien Hives, Battle Brothers, Battle Sisters. Isso daqui é engraçado porque aparecem muitas facções do jogo Warhammer, né? Tem uma forte influência de Warhammer aqui. Então eles pegaram, e é para galera que não quer mais usar as regras do Warhammer, se quiserem pegar as miniaturas e usarem aqui no Grimdark Future Firefight, vão conseguir facilmente fazer isso. Mas a gente vai pegar outras miniaturas. Eu não tenho essas miniaturas do Warhammer, tá? Então a gente vai usar outras miniaturas. Uma coisa legal que o One Page Rules faz, que eu mostrei para vocês no vídeo passado, é que eles disponibilizam, né? Você ajuda eles mensalmente lá no Patreon, e todo mês eles disponibilizam arquivos STL para você imprimir em casa. Se você tiver uma impressora 3D, como eu tenho, você imprime, ou então você pede para alguém imprimir para você, mas todo mês eles têm essas miniaturas. Mas tem um outro jeito de acessar essas miniaturas também. Eu estou aqui no site myminifactory.com, e é um site onde as empresas colocam miniaturas, elementos de cenário aqui para venda. Você pode acessar esse site e você encontra uma infinidade de miniaturas para que você possa usar no seu Wargame. Esse site tem uma característica muito interessante, que as empresas se associam a ele, e como é o caso do Patreon que eu comentei, Patreon é um financiamento coletivo, né, recorrente, porque você ajuda todo mês. Como eu comentei, se você ajudar o One Page Rules todo mês lá pelo Patreon, se você cadastra aqui nesse site, é claro, e se você usar o mesmo e-mail que você cadastrou lá no Patreon, ele vai disponibilizar os arquivos por esse site para você. Por que isso é bom? Você não precisa manter esses arquivos no seu computador. Querendo ou não, depois de um tempo, acaba ocupando muito espaço na máquina, esses arquivos para impressão. Então aqui, nesse site, myminifactory.com, você meio que deixa uma biblioteca dos arquivos que você comprou e você pode fazer download a hora que você quiser. Então isso é muito bom. Mas por que eu entrei aqui agora? Eu conversei, como eu comentei, eu tinha conversado com o pessoal do One Page Rules, eles disponibilizaram algumas miniaturas para que eu pudesse fazer essa série. Então eu vim aqui para a gente ver o que temos disponível. Vocês veem que eles me disponibilizaram aqui bastante, vocês veem que eu já ajudei eles lá no Patreon, tenho pensado em voltar, mas eles já me disponibilizaram alguns exércitos aqui. Mas esse exército não é o exército bonitinho de 250 pontos não, tem todas as miniaturas aqui, a gente que vai ter que montar. Eu só entrei aqui antes porque eu quero ver as facções que a gente tem disponível para a gente poder montar esses exércitos. Essa Duchess of 20 aqui, ó, é do Age of Fantasy, não é do Grimdark Future não. Mummify Undead também não é do Age of Fantasy. Robot Legions, essa sim é do Grimdark, ó. E tem aqui esses dois, Robot Legions, então provavelmente a gente vai fazer um exército de robôs. Saurians também é Age of Fantasy, então por enquanto não serve pra gente. Porém, Alien Hives é do Grimdark Future. Então a gente vai fazer robôs versus aliens. E esse Mummify Undead aqui é também do Age of Fantasy. Tá vendo? Então acaba tendo mais coisas do Age of Fantasy, que depois a gente pode até entrar, mas as regras são bem semelhantes. Você aprendendo Grimdark Future Firefight, galera, vocês vão aprender o Age of Fantasy Skirmish. Só vão mudar normalmente as regras especiais. Então é bem tranquilo, né? 2 pelo preço de 1. Mas a gente vai fazer um exército de robôs versus aliens. Eu só entrei antes aqui, como eu comentei, para ver o que eu tinha disponível. Então agora a gente vem aqui, ó, e vai montar o exército. Como que eu recomendo vocês a montarem um exército aí na casa de vocês? Vocês podem ver, do mesmo jeito que eu fiz aqui, o que eu tenho disponível. Vocês podem ver as miniaturas que vocês têm disponível, ou então não. Ou então você pode fazer seu exército primeiro e depois correr atrás dessas miniaturas. Você pode comprar as miniaturas de alguma empresa, você pode procurar por os arquivos para impressão 3D. Então tem várias formas. Você pode usar até Playmobil, Lego, se você quiser,
né? Como eu comentei, token de papel. Então é bem difícil você não começar. Você só não começa a jogar aí se você realmente não quiser. Mas a gente sabe que a gente quer fazer uma facção de robôs e uma facção de aliens, cada uma tendo 250 pontos. Vamos dar uma olhada aqui para a gente começar a fazer isso.